Olá, nós temos visto até agora os métodos de classificação quando nós utilizamos valores não numéricos. Mas se nós quisermos fazer previsões em cima de valores numéricos, nós precisamos partir para os métodos de regressão. A mais simples de todas as regressões é a regressão linear. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos trabalhar então com o nosso modelo de regressão linear. A regressão linear ela consiste basicamente em você ter vários pontos, vários objetos com seus atributos e suas características, e você quer determinar uma lei numérica para esses objetos. Então é o caso que nós fizemos aí no nosso vídeo com as cordas do violão. Então eu tenho 3 pontos aqui no gráfico. Obviamente que 2 pontos definem uma reta, mas 3 não. Então não há nenhuma forma de passar uma reta por esses 3 pontos. E qual é a melhor reta? Ou qual é a reta que passaria o mais próximo possível de todos esses pontos? Então isso é uma tarefa destinada a um método de regressão linear. Então o que nós temos que fazer, o que a regressão linear propõe, é que você encontre uma reta que passe o mais próximo possível de todos os pontos. Que esteja o melhor ajustada a esses 3 pontos, que seja ajustado da melhor forma possível. Isso é feito, então, ajustando as distâncias com que os pontos ficam dessa reta. Ou ajustando a reta de forma a obter as menores distâncias possíveis. O que nós temos, então, é que a equação da reta, normalmente ela é da forma y igual a x mais b. É o que nós vimos no vídeo anterior, exatamente aqui. Então aqui nós temos a fórmula geral da equação da reta. Y igual a ax, onde a é um coeficiente e b é outro coeficiente. Então eu multiplico a pelo valor de x, somo com b e eu tenho o meu valor de y. Nós vamos aqui sempre representar o y com um chapéu para se referir ao y previsto pela equação, calculado pela equação. Obviamente que nesse caso aqui a gente tem um problema. Essa reta aqui, ela calcula para cada valor de x, ela vai calcular um y. E no valor de x correspondente aos pontos em que nós demos, ela vai calcular um y diferente do real. Então, há uma discrepância entre o valor calculado, y chapéu, y chapéu, e o valor real da coordenada que nós estamos calculando, depois da reta estabelecida. Mas vamos em frente. Então, a equação da reta é algo do tipo y igual a ax mais b. Eu vou chamar aqui de θ por conta da questão de parâmetros. Então, parâmetros de regressão linear, via de regra, são chamados de θ, não só de regressão linear, mas parâmetros utilizados em machine learning. Então, o termo θ costuma ser usado para representar parâmetros em machine learning. Então, vamos estar aqui. Então, nós temos aqui 2 parâmetros, o parâmetro θ0 e o parâmetro θ1. São os 2 coeficientes da minha reta. Então eu tenho que o y1, eu vou calcular θx1, θ0x1 mais θ1, que vai dar o x1. O mesmo θ0 vezes o x2, mais o θ1 vai me dar um y2, e o mesmo θ vezes o x3 vai me dar um y3. Esses y aqui são y chapéu, ou seja, eles são valores previstos pela equação. Se nós colocarmos essas 3 equações de forma matricial, nós temos que os valores de y são obtidos a partir do produto de 2 matrizes. Uma matriz contendo os x e outra matriz contendo os θ. Se nós colocarmos dessa forma, os x em linha e os θs em coluna, o y será igual ao a produto das matrizes a e θ. Então aqui, para que a gente ajuste a equação perfeitamente, nós temos que colocar nas linhas o valor de x1 e na segunda coluna o valor de 1. Por quê? Porque fica x1 vezes θ mais 1 vezes θ1 dá o y1. x2 vezes θ mais 1 vezes θ1 dá o y2. x3 vezes θ mais 1 vezes θ1 dá o y3. Então, dessa forma, nós obtivemos uma representação matricial que vai ser muito útil para a gente.
Obviamente você pode questionar, e não tem outra forma de fazer? Tem. Você poderia colocar o 1 na primeira coluna. Muita gente faz isso, coloca os 1s, e mais na frente talvez até a gente venha para esse artifício, colocaria os x aqui, né? Então também pode ser feito, só que o θ também seria o contrário. Você colocaria o θ 1 para cima e o θ 0 embaixo. Então só para a questão de colocar o θ 0 para cima é que eu coloquei nessa forma aqui. Mas você poderia também colocar, ao invés de ser θ 0 x1, poderia ser θ 0 mais θ 0, θ 1 x1. Então ficaria também tipo y igual a θ 1 x1 mais θ 0. Muito bem. Então a forma como você faz não importa, desde que você siga essa forma até o final. Então sempre que você seguir a mesma forma, a mesma convenção, você pode mudar à vontade, desde que ela leve os resultados que você precisa. Para cada valor de θ, então θ aqui maiúsculo significa um vetor ou uma matriz. Então para cada valor de θ nós temos uma solução y, que eu chamo aqui de y'. Na realidade é o y chapéu. Então y chapéu, para cada valor de θ nós teremos o y chapéu. Y' é o conjunto de todos os y chapéus possíveis. Bom, existe, né, um valor θ chapéu, que a gente chama θ chapéu, cujo valor calculado do θ chapéu, y chapéu, né, será o mais próximo possível de y. Ou seja, a distância entre o y e o y chapéu será a menor possível. Ou seja, colocando na forma matemática, a distância entre o y e o aθ, que é a forma de calcular o y chapéu, né, será menor ou igual à distância do y e o aθ para qualquer θ, qualquer outro θ, né? Então existirá um θ qualquer, né, que minimiza a distância. Então nós queremos encontrar quais são os θs, quais são os parâmetros do nosso conjunto de equações que fazem com que o y calculado seja o mais próximo possível do y. Então, na prática, eu vou criar os parâmetros dessa equação, de tal forma que uma vez ela desenhada, e eu aplique aos pontos que eu já tenho, essas distâncias, D1, D2 e D3 aqui, D1, D2 e D3, que são expressas aqui por essa linha amarela, essa outra linha e essa outra linha, sejam as menores possíveis. Então isso é um problema clássico de regressão linear. Bom, então como é que eu faço isso? Bom, uma forma de fazer isso é você entender que existe um espaço, um conjunto de soluções possíveis. Todo conjunto de soluções possíveis, ou de y, forma uma matriz que é chamado espaço-coluna. Então, espaço-coluna é o conjunto de todos os vetores possíveis que formam e acabam formando um plano, né? Esse plano, ou no caso aqui, como é unidimensional, forma um plano. Então, esse plano ou hiperplano, como queiram, é obtido multiplicando A por θ. Então, todos os resultados possíveis de A vezes θ formam o espaço coluna. Ou seja, todos os valores que eu posso obter a partir daquela fórmula, nós dizemos assim, daquela combinação linear, nós podemos dizer assim, formam o espaço coluna. Só que o meu y que eu tenho não está no espaço coluna. Se ele estivesse, aquelas três valores lá formariam, né? Ele estaria aqui. Quando é que o y está no espaço coluna? Nesse caso específico, era se os três estivessem na mesma reta. Então, se esses três pontos estivessem na mesma reta, né, formar-se-ia, né, todo o conjunto forma um hiperplano, digamos assim, né, que seria visível aqui nessa projeção. Vamos traçar aqui uma reta não muito boa. Mas se nós tivéssemos três pontos
esses 3 pontos estivessem aqui nessa reta, conjunto de pontos aqui dessa reta, se você analisar como sendo essa reta uma projeção de um plano, esse plano conteria todos, esse plano aqui, o hiperplano, cuja projeção é essa reta, né, forma um hiperplano, né, ou plano, sei lá. O conjunto todos esses pontos formaria esse espaço, chamado espaço coluna. É um tipo de espaço vetorial, né? Nós colocamos todos os vetores aqui, daqueles pontos, nós teremos esse espaço. O nosso y, evidentemente, está fora dele. Mas é possível encontrar uma projeção de y. Eu chamei aqui de y chapéu. Seria o nosso y'. Nosso y' seria todas as projeções possíveis do y nesse plano. Então, na prática, se for tratando no plano x por y, então essas projeções possíveis desse ponto na reta, né? Se você considerar que esse ponto acaba sendo um vetor, então todas as projeções possíveis desse ponto na reta formam o meu y'. Meu y' é, né, nesse caso aqui, o hiperplano. Bom, mas existe o y chapéu, que é o que eu quero, cuja distância é a distância mínima. Então vamos apagar isso aqui de novo. Então eu quero isso aqui. Eu quero encontrar uma projeção y chapéu, cuja distância para y seja o d'. Pronto, é isso que nós queremos calcular, né? Então nós vamos calcular o y, cuja distância é a projeção. Só que esse y aí, lembre-se, esse y aí que nós estamos representando com um valor só, ele é uma matriz, né? Esse y aí é uma matriz. O y chapéu também é uma matriz. E esse plano aqui de baixo também é um espaço. Um espaço vetorial. Então vamos em frente. Como é que nós fazemos isso? Observe o seguinte, a primeira coisa a observar é que a distância, se você for calcular o valor da distância, a distância é obtida por essa fórmula aqui. A distância é representada por isso aqui, a menos b, ou seja, entre dois vetores, seja a um vetor e b outro vetor. A distância, que é a norma do vetor a menos b, seria a raiz quadrada de b e todos os componentes de b, todas as coordenadas de b, menos todas as coordenadas de a ao quadrado. O somatório disso, a raiz quadrada, é a antiga fórmula, velha e conhecida fórmula da distância euclidiana. Então a distância entre vetor a de um plano e o vetor b de um plano é a raiz quadrada das distâncias das suas coordenadas ao quadrado. Ora, isso aqui nos sugere que nós estamos trabalhando com a minimização. Eu quero encontrar um valor mínimo para isso aqui. Então nós estamos calculando o mínimo de um somatório de desvios quadrados. E é por isso que o método é chamado método dos mínimos quadrados. Então nós queremos calcular um método para minimizar essa equação aqui. Então o A é um vetor, A1, falamos, o B é outro vetor, a distância entre A e B é isso aqui, e nós queremos encontrar parâmetros para a nossa equação da nossa reta, θ, que minimizem essa equação. Então o que nós queremos formalmente é encontrar o conjunto de parâmetros θ, solução, voltando aqui, que minimize a distância. E por isso ele é chamado de método dos mínimos quadrados. Então vamos em frente aqui. Para a gente entender como é que se calcula isso, então é necessário a gente olhar uma coisinha chamada projeção ortogonal. Então a projeção ortogonal de um vetor em outro vetor, ou de um vetor no plano, que é um conjunto de vetores na realidade. Então a projeção nós vemos como algo assim. Isso aqui está uma figura mostrando uma projeção. Nós temos o vetor A projetado sobre o vetor B, que dá o vetor A1. Então temos um vetor A, temos um vetor B, né? E nós temos o vetor A1,
que é uma projeção de A sobre B. Como é que eu calculo isso? Bom, nós sabemos as fórmulas que nós aprendemos muito antigamente, que a projeção seria algo do tipo, eu pego a norma de A, ou seja, o comprimento do A, multiplico pelo cosseno do ângulo e tenho o comprimento nessa direção de B aqui. Fácil. A cosseno do ângulo. Se eu multiplicar isso aqui por um vetor unitário na direção de B, esse vetor unitário na direção de B é o B dividido pela norma de B. Ou seja, o B dividido pelo seu próprio comprimento dá um vetor unitário nessa direção. Então o vetor A1 será uma soma, um produto do valor da projeção do comprimento de A em B vezes o vetor unitário na direção de B. Essa aqui é a nossa projeção, o nosso A1. Lembre-se que o A1 é um vetor. Né? A1 a gente fez aqui. A1 é um vetor. Bom, e qual é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é fácil de calcular também. Uma formulazinha que nos vem do que nós já sabemos, que é A vezes B dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. Então, vamos deixar aqui como atividade para você calcular o cosseno de ângulo. Na verdade, seria o A2 sobre o A1. Né, comprimento do A2 sobre o comprimento do A1. E você acaba transformando isso aqui em A vezes B sobre A vezes B. Bom, isso aqui é chamado de produto escalar. Então, eu vou deixar aqui uma tarefa para você entender o que é produto escalar. E juntando essas duas fórmulas, nós temos que a projeção, o vetor projeção de A em B seria dois produtos escalares, A vezes B dividido pelo V, pelo próprio B, vezes o B. Então, seriam dois produtos escalares vezes o vetor. Um escalar vezes o vetor. Como esses dois produtos escalares, isso aqui é um escalar em cima e um escalar embaixo, o resultado é um escalar vezes um vetor. Então, A1 é um escalar vezes um vetor. E esse escalar é AB sobre BB. Isso aqui é uma das formas de fazer. Né? Uma das formas de fazer, talvez não a mais fácil de entender, mas com certeza a mais simples de mostrar. E a outra forma de mostrar seria com um monte de equações que seria mais complicado. Dessa forma aqui a gente vê a coisa de uma forma bem simples. Mas nós podemos também visualizar isso aqui da seguinte forma. Vou apagar isso aqui. Nós podemos visualizar isso aqui como sendo o A vezes o produto de alguma coisa em B. Então seria o produto escalar do A vezes ou B sobre o produto escalar de B vezes B vezes o próprio B. Bom, então aqui ficou uma coisa meio confusa. Mas o que significa isso aqui? Então vamos tentar passar para frente. Isso nos leva a uma fórmula geral, que é o seguinte. A projeção de um elemento de A em um espaço de vetores ou em um vetor, né? A projeção de A em B seria o A vezes o P de B, que é aquela conjunto de valores que nós colocamos lá. Só que o P de B é chamado de matriz de projeção em B. E essa matriz de projeção é obtida multiplicando B por B. Ou seja, eu só multiplico B por B se forem duas matrizes, se eu pegar a transposta do B e multiplicar pelo próprio B. Então, B por B em matriz seria B transposta vezes B. Então, B por B forma a nossa projeção, matriz de projeção. E basta que eu multiplique isso por A, que eu tenho a projeção de A em B. Tranquilo, sem problema. Bom, então, nós temos a nossa função y é igual a A vezes θ. A partir daí, multiplicando então a transposta de A dos dois lados da equação, eu tenho que θ. Aí eu obtenho o seguinte, é importante notar que quando eu faço isso aqui, né, quando eu faço isso aqui e isso aqui, a minha solução, meu y, não é mais o y das funções, mas é o y que eu busco. É o y projetado. E que automaticamente, como ele é projetado, uma projeção ortogonal, automaticamente a menor distância de um ponto a um plano é uma distância que segue a partir de uma projeção ortogonal. Então, automaticamente, ele é a menor distância ao plano. E, automaticamente, ele já satisfez a questão dos mínimos quadrados, porque a distância é menor, os mínimos quadrados são menores. Então, eu tenho aqui uma projeção do y sobre o plano, é igual
é ao a θy. Bom, a θ vezes o AT, que eu multipliquei para os dois lados da equação. Agora, o que me interessa aqui é o θ. Né? Então, vamos apagar de novo aqui a poluição. Estou querendo achar o conjunto de parâmetros da minha equação. O conjunto de parâmetros da minha equação é só inverter essa fórmula aqui. Eu tenho que θ vai ser o AT vezes A desse lado aqui, né? A menos 1, ou seja, a inversa, isso aqui, vezes o ATY. Pronto. Então, dessa maneira aqui, eu encontrei uma maneira de calcular os mínimos quadrados sem sofrimento, sem grandes dores. Basta que eu aplique essa fórmula, uma fórmula simples para calcular a solução dos mínimos quadrados. Então, imagine, por exemplo, que nós temos aqui, então, a nossa matriz, que é exatamente os valores que nós obtivemos, colocamos lá no primeiro slide. Vamos voltar lá para ver. O nosso x é composto desses valores de 15, de 10, 20 e 30. O nosso y é composto de 15, 19 e 45. Então, o nosso y é 15, 19 e 45. Está aqui o y. O nosso x, que vai ser a nossa matriz A, né? É composto de 10, 20 e 30, seguindo a nossa convenção que nós falamos da outra vez, com os uns aqui do lado direito. Seguindo aquela convenção que a gente pode botar a θ igual a y. Bom, agora faltou somente fazer as contas. Então eu pego o A, isso aqui, a transposta do A é esse valor aqui. A transposta do A vezes o próprio A, multiplico esse por esse. Então eu tenho 10 vezes 20 vezes 30 vezes 10 vezes 20 vezes 30 somado a 1.400. 10, 20, 30 vezes 1 somado dá 60, ou seja, 10 mais 20, 30, mais 30, 60 daqui. 1 vezes 10 vezes 20 vezes 30 somado a 10 mais 20, 30, mais 30, 60 aqui embaixo. 1 vezes 1 mais somado, 1 mais 1 mais 1 dá 3 aqui. Então essa aqui é a matriz AT vezes A. Faltou AT vezes Y. AT vezes Y, multiplicando isso vezes isso. Então, somando tudo, dá, para a primeira linha, 1880, que é a matriz 2 por 3, aqui é 3 por 2. Então, dá o resultado 2 por 1. Aliás, 3 por 1. Aqui é uma matriz 3 por 1, aqui é a matriz 2 por 3. 2 por 3 vezes 3 por 1 dá uma matriz 2 por 1, que é essa aqui. Então, AT vezes Y, tá? Esse valor aqui. Agora é só multiplicar a inversa dessa matriz vezes essa outra aqui. E aí você vai procurar na internet, se você não sabe fazer o cálculo da inversa de uma matriz. Então, você calcula a inversa dessa matriz e multiplica por isso, e o resultado está aqui. Simples assim. E esse é o nosso θ. Bom, então, tendo aquele θ e aqueles valores de θ, o θ, um desses parâmetros é exatamente o coeficiente angular da reta, e o outro parâmetro é o coeficiente linear da reta. Então, o coeficiente angular vai me dar a forma da reta, que é 1,5, e isso aqui vai dar menos 3, alguma coisa, que é o valor que essa reta vai tocar o eixo x. Vai tocar em menos 3 no eixo x, e o coeficiente angular é 1,5. Traçou já a reta, ela dá mais ou menos isso aqui. Isso aqui está na escala um pouco complicado, mas dá certo. Está aqui a nossa reta, essa nossa linha de regressão. Então é fácil fazer uma regressão linear, né? Lembre-se o seguinte, eu falei na equação da reta, você deve estar chateado por conta da inversão da matriz. Mas se você não quiser inverter a matriz, não tem problema. Observe essa equação aqui, ATY é igual a T a θ. Então se você pegar os valores de AT, Y que você já tem, dá 1880 e 79, é isso aqui. Se quiser o valor de AT que você já tem, o AT vezes A dá isso aqui. Então você não precisa inverter a matriz, você pode pegar isso aqui tudinho, essa equação dessa forma que está aqui, e representá-la já, voltar para a forma do sistema de equações lineares que essa matriz representa.
Então é 1880 é 1400 θ1 mais 60 θ0 mais 60 θ1. O 79 é igual ao 60 vezes o θ0 mais o 3 vezes o θ1. Se você quiser resolver isso aqui mesmo, você resolve, sem precisar fazer os cálculos da matriz invertida. Se essa equação for, essa equação for muito simples, você pode resolver por métodos bem convencionais aqui, passando o θ para um lado, subtraindo de outro. Se ele for muito complexo, você tem que usar um método de solução de equações usando... Bom, de uma forma ou de outra, você vai ter que fazer um procedimento parecido com a inversão de matrizes. E aí você pode usar o método de solução de sistemas lineares usando matrizes. Bom, é isso aí. Vamos ao caderno. Agora, lembrando que esse é um dos métodos de solução de regressão linear no plano. Existem outros métodos que não precisam entender nada de álgebra linear. São os métodos estatísticos. Então, existe um método estatístico, você calcula os centróides do x e de y, e depois ajusta os parâmetros em torno desses centróides. É fácil também, não é complicado, mas nós não vamos vê-lo aqui. Ok? Vamos lá. Vocês podem ver aqui, fazer isso aqui no Jupyter Notebook é uma grande moleza. Para que eu faça isso, eu simplesmente crio um vetor com os meus x, com os meus y, e aqui eu posso plotá-los aqui, mas antes eu tenho que importar aqui as bibliotecas, matplotlib, para imprimir os gráficos. Bom, então aqui basta que eu coloque o meu x e o meu y, e eu mando o matplotlib plotar ele. E nós temos aqui os nossos 3 pontos. Bom, a seguir eu tenho que criar a minha matriz aumentada, com uns, E existem várias formas de fazer isso. Pegar essa matriz do x aqui, colocar uns nela e apresentar na forma que a gente precisa para fazer a regressão. Então eu coloquei aqui usando o NumPy, coloquei o 10, o 20 e o 30, depois coloquei um de novo aqui várias vezes, mandei ele reorganizar ela na forma de 3×2. Então, está aqui a minha matriz. Então, 10, 20, 30, 1, 1, 1. Essa aqui é a minha matriz A. Eu tenho que criar a minha matriz Y. 15, 19, 45 na forma 3×1. E aqui eu posso imprimi-la sem problema. Bom, agora a transposta de A em NumPy, basta que a gente bote o ponto T. Isso aqui é uma monoroda para a gente não ter que fazer essa rotina de transposição da matriz. Então você tem que fazer. Então, está aqui a minha matriz A transposta. Existe a função, eu podia usar o matmul ou o dot product, o produto escalar. Eu usei aqui só para ilustrar mais um comando NumPy, chamado matmul, multiplica matrizes. Então eu tenho multiplicando A transposta vezes A. Então isso aqui o resultado de AT vezes A. Temos que multiplicar AT vezes Y. Está aqui AT vezes Y. Então, aqui é a resposta que nós já calculamos. Existe uma função do NumPy também que calcula a inversa para a gente não ter que fazer. Essa função chama-se linaug.inv. Eu passo para ela a matriz que eu quero inverter. Eu vou inverter o produto de AT vezes A. Então eu vou inverter o produto matmul de AT vezes A, e depois eu vou multiplicar o resultado da inversão vezes a transposta de A, e depois disso eu multiplico tudo por Y. A fórmula ficou um pouquinho complicada aqui, mas de uma fórmula só a gente já tem o resultado final. Então pronto, aqui é o resultado. 1.5 menos 3.6. Vamos plotar. Já foi plotado aqui. Então, nada mais fácil do que fazer uma regressão linear usando o NumPy. Então vamos formalizar aqui a nossa solução de mínimos quadrados linear. Então a gente recebe uns exemplos, calcula o M e o N, ou seja, as dimensões da matriz, vem pelo shape. Aqui nós estamos utilizando a biblioteca NumPy de processamento numérico. Então nós calculamos o M e o N.
Nós calculamos a matriz do x, extraímos dos exemplos o x, somente o x. Temos o x, que vem na linha 0, e os y's, que virão na linha 1. Então, os y são aqui, exemplos índice 1, e os x são os exemplos índice 0. Aí nós calculamos uma matriz de 1s, através do comando np1s, com o mesmo comprimento do cx, e transformado em coluna. A seguir nós pegamos a matriz A, e colocamos o cx, acrescentamos ao cx os valores de 1, né? Forma de uma coluna. Isso é feito através do método hstack. Bom, então temos o A, temos o y, então nós utilizamos simplesmente aquilo que já fizemos aqui em cima. Usamos a função inversa da biblioteca linear algoritmos do NumPy para calcular a inversa do produto da transposta de A vezes A. Calculamos o produto da transposta de A vezes Y. E calculamos os tetas finalmente, multiplicando a inversa de A transposta a A vezes a transposta a Y. Chamei de ATY, AT inversa. Então está aqui a resposta retorna teta, sem problemas. Está aí a nossa função, mínimos quadrados funcionando. Vamos testar ele então de uma vez só para aqueles exemplos, 10, 20, 30 e 15, 19, 45. E nós simplesmente botamos ele com essas multiplicações, responde 1,5, 3,6. Valores que nós já conhecíamos. Vamos plotar essa função. E vai plotar a função. Isso aqui é uma funçãozinha para imprimir, usando a biblioteca que nós vamos chamar aqui Plotly. Vai ficar mais bonitinho. E está aqui a nossa curva, agora já é um pouco mais bonitinha. A vantagem de usar essa biblioteca aqui chamada Plotly é que eu posso fazer um zoom aqui, por exemplo, né? Conforme vocês já viram eu girar a figura. Então, uma boa dica aí de biblioteca gráfica para Python, chamada Plotly, que funciona também no R. Bom, imagine um número de pontos maior, né? Aqui nós fizemos um brand-int, geramos números aleatórios, de 1 a 1000, 20 números aleatórios. Aqui também. Então o x vai ser aleatório, o y vai ser aleatório, e nós vamos plotar isso aqui. Então aqui todos são pontos aleatórios aqui. A vantagem do Plotly também é que quando a gente passa o mouse sobre a ponta, ele aparece as coordenadas, né? Tem essa vantagem. Então cada um desses pontos é uma coordenada aleatória, e aqui é a reta de regressão que nós obtivemos pela função plotar, que chama a função regressão. A função plotar, que é essa que nós fizemos aqui, ela vai plotar, né? E ela pega os x, os y, calcula o eixo x, calcula os tetas pela função mínimos quadrados, que é o que a gente colocou aqui, e pronto, ela plota. Então por isso que ela plotou isso aqui. Então isso aqui é para mostrar que meu algoritmo agora não está limitado a 3 pontos, esses 3 pontos aqui, né? Esse algoritmozinho aqui ele pode fazer para qualquer quantidade de pontos. Está aqui o exemplo. Até mesmo, por exemplo, pegar coisas assim complexas. Eu peguei aqui uma matriz, uma lista das variações do dólar em 2018, que é uns 6 meses de final de 2018 até início de 2019. Tenho guardado aqui, mas quem quiser pode pegar no Banco Central, na época que o dólar estava em torno de 3, 4 reais. Estava chegando aos 4 reais. Então você guardou, achei isso aqui lá do Banco Central, coloquei aqui, e vamos calcular o número de dias, são 200 dias aqui, e vamos ter o número de dias tamanho desse lista de dólares aqui, e a seguir vamos plotar. Quando eu ploto aqui, tá aí eu tenho a minha variação do dólar. Essa minha variação do dólar pode também ser utilizada para fazer uma regressão, né? Então podemos usar até esse método que nós já fizemos ali, chamar função, mas aqui eu fiz uma outra função que não vamos falar aqui sobre ela, mas é uma função usada na estatística, que faz as somas, cálculos centróides e tal, calcula a média, né? Então funciona também, a mesma coisa, então vai dar o mesmo resultado. Aqui a regressão para o dólar.
A biblioteca sklearn também tem funções para isso. Então está aqui o nosso dólar, nós já conhecemos, já vimos aqui os valores dele, né? Essa matrizinha dos dólares. Aqui tem uma função do sklearn chamada linear model, e tem um pacote específico chamado linear regression, né? Então calcular, fazer uma regressão linear no sklearn é só chamar a função e aplicar ela nos valores. No caso, o x é o dias e o y é o dólar. Tudo isso tem que estar na matriz n por 1, na matriz coluna. Então, para fazer isso, a gente usa a função reshape do NumPy. Menos 1 para 1 e o reshape menos 1 para 1. Esse menos 1 aqui quer dizer que eu não sei o número de linhas, mas a coluna eu sei que é 1. Que eu não sei o número de linhas, mas a coluna é 1. Então, ele vai botar lá 200 por 1. A seguir, eu calculo o ajuste, que é o score, que me dá um ajuste. Opa. Vou calcular de novo. Pronto, agora é 0. Esse score aqui me dá um ajuste, a qualidade do ajuste da curva. Então, quanto melhor, mais próximo de 1, isso aqui melhor a qualidade. E os coeficientes, o θ, o θ0, θ0 e θ1, são essa função aqui, coeficientes. Então, está aí o valor do θ0 e aí o θ1. Então fica uma curva com uma quase horizontal, praticamente horizontal. É exatamente isso que você observou aqui, né? Uma curva bem horizontalizada, né? Um pouquinho assim. Bom, se eu quiser fazer previsões, eu uso a função predict. Então eu digo aqui, faço as previsões nos próprios dias que eu obtive. Aí eu tenho os z's. Aí eu posso plotar o z, que é a minha curva predita, em cima dos pontos. E aí tudo está sendo feito aqui embaixo. Pronto. Então eu tenho aqui os pontos reais e tenho a minha curva prevista pelo sklearn. Deu exatamente a mesma resposta que daria no nosso algoritmo. É apenas mostrar que se você não tiver paciência de implementar essas 3 ou 4 linhas de código, você pode chamar direto do sklearn que ele faz para você. Sem problema. Agora, a gente nem sempre sabe se está fazendo do jeito que a gente gostaria, corretamente. Então, se você confia nele o suficiente para deixar isso nas mãos dele, você deixa lá. Não usa a biblioteca. É o que todo mundo faz. Vamos pegar uma regressão linear aqui. Vamos ver se o dólar e o euro juntos influenciam a bolsa, por exemplo. Então, eu peguei aqui os valores do euro nesse mesmo período de 200 dias. Peguei aqui o preço do euro, que estava na época de 4,30 até 4,30 e alguma coisa. Vamos pegar aqui a variação percentual diária do euro, é só subtrair um do outro. Então nós temos aqui, e temos também o Bovespa, a variação percentual. O Bovespa é dado em variação percentual da bolsa. Então, pegamos aqui, dólar comercial, não interessa. Vamos dar uma olhadinha aqui na correlação. Aqui nós temos plotado euro versus o dólar. Nós notamos aqui, ainda não é a curva de regressão, apenas foi plotado. Deixa eu plotar aqui de novo. Aqui, euro vezes dólar. Então nós temos aqui a variação, não ocorre nem sempre no mesmo dia, nesse caso. Nós podemos fazer um zoom aqui e verificar. Um sobe num dia, no outro dia o outro sobe, tal. Às vezes sobe no mesmo dia, Aqui. Então, isso aqui os picos no mesmo dia, mas às vezes um sobe um pouco mais, outro sobe menos. Às vezes o dólar cai em relação ao euro, o euro cai em relação ao dólar, os dois sobem em relação ao real, os dois caem. Então, vamos ver que dólar versus euro, aqui é um plot, Eles não é uma correlação muito bem clara, Não necessariamente eles crescem no mesmo dia ou caem no mesmo dia. Bom, vamos plotar a bolsa em função do euro e do dólar, Então isso aqui é chamado um scatter 3D. Nós temos 3 variáveis: a variação do dólar, a variação do euro e o Bovespa. Então nós temos aqui essa figura que está mostrando aqui um plot dos 3 ao mesmo tempo. A gente pode girar ela aqui.
os percentuais, não necessariamente mostram uma correlação clara entre todas elas. Bom, isso tudo é estudando aqui, dando asas à imaginação, mas o fato é que o NumPy ele já tem uma solução também de regressão linear. Todos esses pacotes têm, né? Então vamos ver aqui o NumPy. Uma outra coisa que nós falamos é que esse método calculado que nós fizemos aqui tão simples, né? Ele também serve para regressão em mais de 2 dimensões. Você pode ter mais de 2 variáveis e o princípio é exatamente o mesmo. Vamos primeiro executar aqui usando o NumPy. Depois vamos fazer usando o sklearn. As multiplicações de matriz são as mesmas, tudo igual. Nós só temos que usar, no caso aqui, uma pequena manipulação para a questão da matriz X, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos pegar a variação do dólar e a variação do euro e colocar numa matriz com 1 na frente. Então, lembra que a gente estava colocando a questão do 1? Ele pode ser colocado atrás ou na frente, dependendo de como você coloca as equações. Coloca para um lado, ou então a interpretação do θ é diferente, só isso. Θ, primeiro, ao invés de ser θ0, vai ser θ1, ou θ1 vai ser θ0. Então você coloca a sua matriz, vamos chamar aqui de XNP. Então, X aqui para o NumPy são os X que nós vamos usar no nosso NumPy. Então, beleza. Criamos os X. Os X quem são? O dólar e o euro. Então, o eixo X vai ser dólar, eixo Y, se usarmos no espaço, o eixo X, Y, Z, o eixo X vai ser o dólar e o eixo Y vai ser o euro. Variação do dólar em percentual, variação do euro em percentual. Está tudo aqui no XNP. Se a gente quiser imprimir aqui, só para visualizar, a gente pode até colocar aqui, só para visualizar quem é XNP aqui. Pode mandar imprimir. Tem os valores, né? Acho que é um monte de número aí, mas... Lembrando, ó, primeira coluna é a coluna de uns. Então, temos sempre 1 na primeira coluna. A segunda coluna, a variação percentual do dólar. E a terceira coluna, a variação percentual do euro. Então, isso aqui é uma matriz de... São 200 linhas, porque são 200 dias. Então, é uma matriz de 200 por 3. Então, para não poluir nosso ambiente aqui, vamos apagar ela. Então, XNP é uma matriz de 200 por 3. A primeira coluna é o 1, a segunda coluna é a variação do dólar, a terceira coluna é a variação do euro. O Y vai ser, esse YNP aqui vai ser os nossos Z's, que é exatamente o valor inferido, que é o Bovespa. Nós estamos supondo que os dois juntos, o euro e o dólar, vão influenciar a bolsa. Então, estamos pegando aqui, calculando o YNP, que é o Bovespa, primeira coluna. Então, vamos imprimir aqui também só para ver rapidamente. YNP. P pequeno, P minúsculo, desculpa, P minúsculo. Tá aí. Então, esses aqui são os... o Y é uma matriz, o resultado, né, é uma lista, né, basicamente uma lista de valores que são, eu poderia representá-lo como uma coluna, mas aqui está como se fosse uma matriz linha, uma linha única. Então, para não poluir também, vamos apagar ele aqui. Bom, e o W seria aqui, nossos pesos seriam os tetas, né, vamos chamar de tetas aqui, vamos chamar de Ws. Então, em algumas literaturas o pessoal gosta muito de usar o W. Então, quem seriam nossos pesos? Eu criei aqui uma função, e olha como é simples usar o NumPy para calcular, fazer regressão linear. Então, a regressão linear é só um comando no NumPy. Eu tenho que passar para ele quem? A função solve, do linear algoritmo, passando para ele quem? As matrizes. Quem são as matrizes? O XNP transposta e o YNP. Então, se eu colocar nessa fórmula aqui, solve, esse solve aqui, np dot
xnp tnp vezes np dot xnp tnp me dá os w's. Quem são os w's? Os tetas. Então pronto, aqui ele já calculou a os coeficientes do meu plano. Isso aqui é um plano, né? São 3 argumentos, então um argumento desse é o θ 0, outro é o θ 1, outro é o θ 2. Então com isso aqui eu vou gerar o plano. Como é que eu gero o plano? Produto do W vezes o X. Então aqui, produto WX me dá o meu plano Z. Só um detalhe, isso aqui é para a gente verificar o ajuste do plano, se ele está bem ajustado aos pontos ou não. Então eu peguei aqui o YNP, é os nossos índices de Bovespa, subtraí dos Z's calculados, tá aqui, deu as distâncias. Aí eu calculei D1, né? D1. As distâncias 2 é o mesmo YP menos a média dele. Então essa aqui é a diferença do Z para o Y, aqui é a diferença do YP para a média. Aí eu fiz o 1 menos o produto. Isso aqui é uma fórmulazinha para calcular o ajuste do plano. Então ele me dá esse coeficiente de ajuste do hiperplano. Então vamos em frente. Pá. Quanto melhor, quanto mais próximo de zero, isso aqui melhor, mais ajustado está o nosso plano. E aí nós temos já um valor bem próximo de zero, né? Podemos ver aqui. O linear, o NP não é o único que calcula regressão linear. Então, vocês podemos usar também o Sklearn. Tem outro exemplo aqui usando o Sklearn. Cálculo X. X para entrar no Sklearn. Vai ser as matrizes com variação do dólar e variação do euro. Vamos calcular o Y. O Y é o Ibovespa. E a função é Linear Regression, passando para ele os valores do X e os valores do Y. Nesse caso aqui a gente não precisou se preocupar muito com a matriz de uns. É só seguir essa receita de bolo aqui. No final das contas, a gente tem vamos ver aqui o ajuste do plano, que é aquele mesmo valorzinho que nos diz que ele está ajustado. Ó, tá bem 0,00 está idêntico, quase idêntico, né? 0,18 é o valor que a gente obteve no NPy, no NumPy. Bom, vamos plotar. Então essa figurinha aqui para a gente plotar. Vou entrar em detalhes como é que se plota um gráfico, que não é nosso objetivo aqui, não é ensinar a plotar gráficos, mas vamos plotar aqui rapidamente. E a gente vai ver como fica bonito esse plano, né? No Plotly. Então o Plotly plotou o plano para a gente, está aí. Esse é o plano de regressão para o Ibovespa em função do euro e do dólar. Então nós podemos calcular o nosso Ibovespa dado de entrada em valor de euro e em valor de dólar. É um plano até interessante. Isso, vamos plotar aqui uma função bem interessante. Essa função aqui. Essa função aqui que nós estamos plotando é uma função conhecida na matemática, chamada célula do macaco. Então a fórmula dela é essa aqui, ó. A fórmula dela é essa aqui, é x ao cubo menos 3xy ao quadrado. Então a gente fez aqui o cálculo a célula só para a gente mostrar um plano de regressão. Essa funçãozinha aqui vai nos ajudar aqui a estudar a regressão mais tarde. Vou plotar aqui a regressão sobre a figura. Ó, aqui a gente plotando um plano de regressão sobre a figura. Como é que ela fica, né? Vamos voltar a estudar. Acontece que, como eu falei, nem sempre a vida assim é tão bela. Então imagine que eu crio uma matriz, eu criei aqui uma matriz específica, cujo determinante é 0. Então se eu rodar esses algoritmos, por exemplo, do NumPy, ou
você escalando também com uma matriz dessa natureza aqui, a gente vai ter esses erros aí. A gente está vendo aqui, ó, pá. E o erro é matriz singular. O que é matriz singular? Significa que a matriz tem determinante zero. Portanto, não dá para resolver o problema. Não é inversível. Não é inversível, lembra que a gente precisa de uma matriz inversível para poder calcular os coeficientes. Bom, então, pode ser que a gente precise de um outro método, um método numérico. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos, que é o método do gradiente descendente. É isso aí que a gente tinha para falar por enquanto. E até daqui a pouco.